Essa palestra é a primeira de uma série de 4. Nela, se trata basicamente do texto de Christoph Bolas, publicado em 1992, mas tendo em vista a conferência de Humberto Eco, feita nos Estados Unidos em 1995. Portanto, o capítulo 9 do livro Being a Character, que tem como subtítulo Psicanálise e Experiência do Self, e também o texto publicado da conferência de Humberto Eco. Na palestra seguinte, vamos nos deter na construção clínico-teórica que é exposta, apresentada no capítulo 9. Aí vamos nos ocupar da perspectiva psicanalítica, clínico-teórica da psicanálise, no modo como o Bolas encara a questão do fascismo e o que a teoria do self, tudo que está implicado nisso, dentro do horizonte no qual ele trabalha, nós vamos tentar aprofundar as indicações que serão feitas nesta primeira palestra. Na terceira, vamos ler Psicologia de Massas do Fascismo, de Wilhelm Reich. Pura e simplesmente isso. O que é essencialmente dito sobre essa temática do fascismo por este autor no início dos anos 30. Na última palestra, procurarei questionar o que será apresentado, não é, ao longo dessas 3 palestras. A de agora, as 2 seguintes e a última fechando esse pequeno conjunto, onde vamos procurar olhar a atualidade das sociedades para as quais faz algum sentido usar a palavra fascismo e derivados. Bolas é citado num site que trata do fascismo. Seria bom que nós não desprezássemos o que pode ser encontrado nesse artigo enciclopédico que está na rede. Há um conjunto de informações que podem ser sempre interessantes nós acompanharmos, termos em mente, uma vez que a palavra fascismo ela tem um lugar, mas ela tem um modo de ser. E isso é interessante quando nós nos debruçamos na conferência de Humberto Eco, exatamente porque, sendo ele italiano e trazendo ele, né, a vivência de menino, desde menino, convivendo com um espaço marcado pelo fascismo, ele vai poder estabelecer uma determinada maneira, um determinado viés de apresentar as coisas, que certamente vão cruzar com coisas que estão sendo colocadas pelo Bolas, mas certamente tem também uma amplitude que merece consideração. O texto do Bolas ele é construído de uma maneira em que a dimensão, a espessura do que é o fascismo na Europa, o que autores contemporâneos e mesmo autores que se pronunciaram depois, escreveram depois, procuram
fazer um conjunto de indicações que dão a Bolas uma espécie de quadro, né, de referência quanto ao significado da palavra fascismo, não é? Muito antes de se pensar ou se ter a ideia de se conceber um estado de mente fascista, não é? E mesmo como essa dinâmica, né, do ser, né, e do agir fascista, né, tem uma leitura dentro da perspectiva clínico-teórica do self, da teoria do self, na qual o Boulos certamente está implicado. O horizonte psicanalítico dentro do qual ele trabalha é um horizonte que encara Freud, encara Klein, Melanie Klein, Verbein e Winnicott. Né? Com esse horizonte que ele enfrenta de saída, não é? A construção, não é? De uma exposição onde ele vai trazer uma semântica histórica, uma semântica que envolve aspectos sociológicos, políticos, teológicos e até mesmo todo o conjunto, né, de informações que possam fazer com que o adjetivo fascista tenha uma implicação histórica. Então, de saída, o que a gente tem é a implicação histórica do fascismo e o tratamento que Bolas dá a essa semântica, não é, para explorar exatamente a construção daquilo que é designado como título do capítulo, o estado de mente fascista. Retomo o Eco, o que disse do Eco, porque certamente que o horizonte que o Eco opera no sentido de nos oferecer essa dinâmica semântica do fascismo quer me parecer muito mais, vamos dizer, mais rica, né, mais sutil do que a caracterização do Bolas, que, no entanto, está longe de ser pequena ou vaga. Não, há aspectos que certamente estão totalmente ligados, né, as indicações, as marcações de Humberto Eco. De saída, é bom que a gente saiba que essa conferência, depois dele, Eco, apresentar toda a sua trajetória, a sua entrada, a sua proveniência, né, juvenil no mundo do fascismo italiano e da proximidade, né, da guerra, da Segunda Guerra Mundial, essas relações entre Itália e Alemanha, e os aliados, enfim, todo esse processo do garoto Eco até o jovem que começa a poder ter no seu país a possibilidade, por exemplo, ele indica isso, né, a perspectiva de vários jornais começando a circular, uma vez que o modo fascista, o Estado fascista, degringola. Né? Então, o que me motivou a fazer essas palestras foram dois pontos. Um é simples, mas ele é inarredável por sua densidade, nos aponta para a especificidade do ano de 2018 aqui no Brasil. O outro
também inteiramente perpassado pelos acontecimentos desse ano, vai se referir ao inspirador remoto deste meu trabalho, que é Paulo Arantes. Eu não conheço pessoalmente, mas lembro bem a sua pergunta, o tom do fazer a pergunta. Fascismo? Que vi e ouvi num vídeo que circula no YouTube. Bom, o primeiro parágrafo do capítulo 9, o Estado de Mente Fascista, cita Mussolini e Gramsci. É um curtíssimo parágrafo onde ele faz duas citações. Uma, nosso programa é simples. Isso foi escrito por Mussolini em 1932. Eles nos perguntam, continua, sobre programas. Mas já há programas demais. Não são programas que estão faltando para a salvação da Itália, mas homens de força, de vontade. O que é o fascismo? 10 anos antes, de 1932, Antônio Gramsci, define de uma forma bem provocadora. É a tentativa de resolver problemas de produção e troca com disparos de metralhadora e tiros de pistola. Bom, assim se introduz o capítulo 9. Logo a seguir, e utilizando esse modo diversas vezes, ele vai, né, colher autores ligados às ciências sociais, né, ao campo jurídico, ao campo histórico, né, ao campo da cultura, no seu sentido mais geral. E aí, o primeiro ponto é pensar o fascismo como uma reação a algo que certamente não foi de todo convincente como visão do homem no iluminismo. Né? Então, um autor diz que se trata de uma revolução conservadora. A colocação do Bolas, né, é muito acompanha de perto essa argumentação e ele escreve: onde o iluminismo tinha enfatizado em parte a integridade do homem individualmente, o fascismo no século XX exalta a virtude do Estado, uma criação orgânica dirigida pelo poder militante das massas, um aguçado contraste, sem dúvida, para a república federativa entorpecida por controles e equilíbrios de poder, para que o povo conserve sua liberdade de expressão em uma sociedade pluralista. Bom, ele faz essa colocação, nós vamos perceber que essa expressão controles e equilíbrios, ela volta, né, ela vai se explicitar como aquilo que estaria dentro do campo democrático, do parlamento, da existência de um parlamento, né, de uma existência de uma contínua negociação para que você pudesse governar. Né? Essa é, sem dúvida, a colocação importante, né, de dois modos de governo, duas atitudes políticas básicas, né, que pode ser essa que se definiria como fascista e essa que a gente chamaria de liberal, republicana. Não é? Enquanto Freud, continua ele agora no terceiro parágrafo, enquanto Freud reconsiderava o lado obscuro do self do homem, este id nunca estava livre
como um agente virtuoso dos desejos inatos do homem. Formava parte de uma federação interna de complexos controles e equilíbrios, um ego que operava de conluio com o superego contra o id, ou um id que operava com o superego transacionando com o ego. Freud repensou o homem, sustentou uma crença em grau considerável no poder da razão para influenciar o id, e mesmo que sua teoria da pulsão de morte admita a possibilidade de uma negação maciça da vida, ele permaneceu um bismarckiano com um senso político realista. A vida deveria ser uma série infindável de soluções de compromisso entre as diversas partes do self. No fim de uma vida freudiana, é possível ser um Montaigne, a quem as principais transações da existência tornaram demasiado sensato para caracterizar a ontologia como uma busca de felicidade, porém que segue respeitando a capacidade de cada indivíduo para negociar uma vida suficientemente boa. Ora, essa colocação traz um paralelo entre um modo de explicar o funcionamento psíquico e um tipo de apresentação semântica que envolve o campo da política, em particular, não é, a dimensão que vem, né, por trás desse termo bismarckiano. Quer dizer, Freud terá sido ou terá permanecido numa consideração de um senso político realista, né? Essa colocação, então, do Bolas, ela tem um certo alcance, né, no sentido de modular essa ideia de negociar controles, né, equilibrações, né, e a possibilidade de que essa linha, né, vá até uma postura de Freud que pode ser comparável à de Montaigne, né, onde o que orienta na perspectiva de buscar felicidade, né, ou na busca da felicidade, é algo que implica um enorme trabalho de negociação. O parágrafo 4, e eu estou aqui me colocando, acompanhando esse início do texto parágrafo a parágrafo, mas daqui a pouco eu vou fazer sobrevoos para poder nós chegarmos aos pontos que seriam propriamente os definidores, né, desse estado de mente fascista. Bolas chama atenção, né, para o contexto geral dos acontecimentos no século XX, que envolve terror e genocídio. E aí ele menciona que o massacre, né, dos armênios, foram 800 mil armênios que foram massacrados, e ele mostra que, embora isso tivesse sido contemporâneo de Freud, Freud em nenhum momento encarou, olhou para essa situação do massacre dos armênios. E aí ele ainda lembra que Freud faz apenas em um momento uma referência aos pogroms, que, como sabemos,
no mínimo, a partir do século XV e XVI, já tem uma história de destruições, de mortes, não é? De judeus dentro da Europa. Né? Então, esse é um ponto aí que me parece bastante importante. Essa, qual é o ambiente do fascismo no sentido histórico? E, ao mesmo tempo, uma abordagem de como é que funciona a mente fascista, né? E o que há nesse funcionamento que a gente possa acreditar que ele apresente ou indique, né, um caráter psicopatológico destacável. Então, se faz, o que se pode tirar dessa ideia de fascismo como a identificação, né, de um modo de experiência do self problemática. Né? Pois bem, a partir daí nós vamos logo encarar a ideia, né, de armênios, judeus, os cambodianos, que foram num número bastante grande, né, de destruição pelo Khmer Vermelho, e essa dimensão, que já é destacada logo de saída, de não esquecer, nunca esquecer o terror e essa dimensão de matança que praticamente, né, nos 60 primeiros anos, 70 primeiros anos, né, fazem esses acontecimentos tão violentos terem sido cometidos em relação a grupos inteiros, não é? A matança de grupos inteiros por conta daquilo que se é como ser de uma etnia. Ora, logo então, ele vai passar, faz uma citação de Hannah Arendt, né, e explora o que poderia estar em jogo, não é? Num aspecto mais geral dessa dimensão de eliminação do outro. De eliminação do outro, não um indivíduo, mas eliminação de um grupo, né, que é pertencente a uma determinada identidade. Ele, nesse ponto, ele faz um recuo para mostrar que o terror, né, na Revolução Francesa pôde ter, né, um movimento de eliminação de muitas pessoas na orientação do que a pessoa é. Ele, citando um determinado autor, não é? Aqueles que não são da minha espécie não são meus semelhantes. Um nobre não é um dos da minha espécie. Ele é um lobo e eu atiro. E a seguir, não é? Ele, destacando bem essa dimensão do que se é e do que se faz, dizendo que a matança se dá não pelo que se faz, mas pelo que se é. E essa perspectiva de desumanização do outro, no fio de indicações, de ponderações a respeito desses assuntos, não é?
ele vai mencionar o Manifesto Comunista e sua generalizada desumanização da burguesia, o que talvez tenha sido uma espécie de aval, né, para assassinar por volta de 20 milhões de seres humanos entre 19 e 39. Então estamos aí dentro do stalinismo, estamos aí dentro da dimensão totalitária, não é? Onde também aquele que não é nosso inimigo, e nesse sentido a lógica que ele estaria como que sendo apresentada está dentro de algo que faz uma lista: os armênios, os judeus, né? ah, os aristocratas na perspectiva da Revolução Francesa, não é? A dimensão de a burguesia ser, não é? Objetivada, né? E talvez de forma muito, muito decorrente disso, nós tenhamos o, o assassinato de 20 milhões na Rússia, né? De Stalin. Pois bem, o Bolas então vai colocar dentro dessa dimensão do que se é, né? Ele diz que ele indaga, né, qual é o quadro que avaliza exterminar seres humanos. Tá? Essa é uma questão que é colocada, então, já no sexto parágrafo. Tá? Como psicanalista, volto minha atenção para aquele quadro de espírito que é o aval para o extermínio de seres humanos. E ele diz que para poder criar essa expressão estado de mente fascista, ele vai como que se perguntar, né, como a palavra Estado pode tanto apontar para a ideia de Estado como instância política e Estado como uma produção psíquica. Não é? Ele joga com isso e ele diz que joga com o duplo sentido dessa palavra Estado. Não é? Há algo aí que talvez merecesse um maior desenvolvimento, mas para não pesar demais, eu lembraria somente, né, uma, um pequeno texto de Pierre Legendre, As Colagens que Fazem um Estado. Não é? Nesse curto texto, Pierre Legendre aponta, indica como essa palavra Estado, né, a proveniência dessa palavra Estado, ela é ligada, né, a uma dimensão que envolve tudo aquilo, não é, que se mantém em pé. E com isso, não é, esse significado fica mais problematizado, não sendo passível de ser tomado somente dentro da perspectiva de estado mental, de mente, né, e Estado como instância de governo. Então existe um sentido que está presente nessa palavra que não permite somente essas duas significações. Mas, acompanhando o Bolas, onde ele quer colocar claramente há um Estado fascista e há um estado de mente fascista, aceitando então as coisas nesses termos, não é?
ele, todo o movimento, né, do discurso dele é ir aos poucos conduzindo para mostrar que as ideias de Hannah Arendt e a do Reich, elas apontam, não é, para uma dimensão daquilo que seria cada um de nós, né, é um é um fascista, não é? Então essa dimensão aí de algum modo, não é, nós somos fascistas, ou há essa dimensão dentro do psíquico humano. Pois bem, tá? Isso é uma colocação que provém desses dois autores e que é encarecida pelo Bolas. O Bolas, então, encarece essa ideia de que há, né, dentro de nós um fascista, não é? Então, essa é uma ideia extremamente importante para poder, inclusive, abordar isso com caracterizações gerais, né, de como é que o psiquismo funciona. Quer dizer, então, um funcionamento possível do psiquismo é ele ser fascista. Então, como é que alguém se torna fascista? Que tipo de experiência pode permitir isso? Como é que a gente pode criar uma explicação para isso? Como é que a gente pode lidar com isso, né? Se as coisas se passam desse jeito que está sendo colocado, né? Então, dentro dessa condução, né, dessa dimensão aí, ele vai chamando a atenção, não é, para o fato de que certos autores, ao se debruçarem sobre as análises de época e também dando conta, em particular, um autor que ele cita, que é um tal de Sullivan, mostrando que a psicanálise não conseguiu contribuir para se ter uma inteligência diferenciada pelo fato de ser psicanálise em relação a uma análise de um fenômeno político dessa natureza, não é? Então, ele vai entrar, não é, numa busca de explicação de porquê, como alguém se transforma, não é, num fascista. Que tipo de experiência, e a teoria que vai orientar isso é essa teoria do self, né? Como é que se dá isso? Tem uma pequena argumentação que ele faz que vai no sentido, não é, de pegar, não é, o universo de Melanie Klein e mostrar que o assassinato, entre aspas, de partes do self, né, é um fator comum na vida intrapsíquica. Ele menciona um kleiniano, Herbert Rosenfeld, e logo no momento em que ele traz essa questão à tona, não é, ele vai citar o Mikhail Bakunin, não é, e uma colocação de uma obra dele, né, o Catecismo Revolucionário, de 1869, onde é declarado todos os sentimentos ternos da vida em família, de amizade, amor, gratidão e mesmo de honra, devem ser sufocados no revolucionário por uma única e fria paixão pela causa revolucionária. Então, evidentemente que essa atitude ela pode faz eco com
a perspectiva do fascista, não é? Ou seja, onde você tem aqui em Bakunin a causa revolucionária, lá terá essa identificação com o Estado. Né? Pois bem, essa dimensão, não é, vai passar por termos, e é isso que a leitura vai aos poucos caminhando, né, numa apresentação de processo psíquico e processo político, né? a construção de uma experiência do self e a construção de uma inserção do indivíduo dentro da totalidade que o identifica como fascista. Né? Essa essas colocações, elas, segundo ele, vão ajudar os estudos que foram feitos sobre o nazismo, não é? Ou seja, o treinamento dos SS, a hierarquia de clones do Hitler, né? A questão das gangues, não é? Se há uma espécie de ethos do terror. Né? Então, esse trabalho, né, de morte, né, pode ajudar a entender o que ele está chamando de estado de mente fascista. Há uma observação ainda antes de ele entrar propriamente na parte do artigo que ele intitula O Estado de Mente Fascista, é uma experiência sobre a divisão dos médicos e o genocídio. Os médicos nazistas cometeram atos de genocídio, ainda, né, permanecendo homens comuns de família, e essa duplicação, essa divisão do self em duas metades completas, atuantes de maneira tal que um self parcial atua como um self completo. Então já tem aí, vamos explorar isso mais cuidadosamente na próxima palestra, mas nesse acompanhamento das indicações do Bolas, né, nós temos um levantamento de configurações onde se possa, não é, situar a ideia de que há um fascista em cada um de nós. Tá? Pode parecer que isso deslize um pouco, ouvindo pela primeira vez colocações dessa natureza, isso possa trazer alguma dificuldade, mas a rigor isso não tem lá grandes dificuldades. Ou seja, você tem uma concepção de como é que são os devires possíveis do psiquismo, como é que isso se constitui. E uma maneira, não é, que pode ser descrita, não é, tem semelhanças com por onde passa alguém que vai acabar se identificando, tornando-se um fascista. Se isso é sustentável ou não, nós podemos aceitar um pouco, pela qualidade do autor, né, conversarmos e tentarmos ver até onde ele vai no traçado desse paralelismo entre modo político de ser de massa, né, e o processo psíquico, não é, como ele vai sendo uma negociação entre partes. Não é? Então,
o poder, né, eliminar o outro e o poder eliminar partes do self. É mais ou menos aí que tem esse paralelismo que está sendo traçado. Repito, podemos discutir, podemos achar que esse tipo de colocação não é preciso, tá? não contribui em nada, nem para o fascismo, nem para a compreensão do psiquismo humano. Mas, antes de termos qualquer posicionamento, quer me parecer interessante acompanhar a maneira como o Bolas trabalha, situando, então, que isso é importante na formação do analista. Então, isso é um ponto que a gente precisa se deter, ou seja, o Bolas, para além da reunião de abordagens do fenômeno, de caracterização do fascismo, além de fazer isso, claro que ele não faz isso de forma absolutamente acadêmica, porque não é esse o objetivo, ele vai pegando um autor, pega outro autor, vai autores tipo Bakunin, mas um outro que é historiador, e um outro que um cientista político, junto com psicanalistas, ele vai tentando, então, criar uma convergência, é? Para se perguntar, e essa é uma pergunta que ele, em diálogo com um determinado analista inglês, Eric Bremer, como alguém transforma-se num fascista. Tá? Então, essa é a pergunta que ele faz. Essas colocações que o Bolas veio fazendo é uma preparação para ele trabalhar exatamente aquilo que dá título ao capítulo, o estado de mente fascista. É muito interessante a forma como ele opera, porque ele está lidando tanto num plano em que ele considera a dimensão histórica, ele é capaz de destacar a afirmação de um agente, né, SS, e uma colocação, né, dirigida ao Estado-Maior em outubro de 43, 1943, que diz uma seguinte frase, né, a maioria dos senhores sabe o que significa quando há 100 cadáveres estendidos, ou quando há 500 cadáveres estendidos, ou quando 1000 jazem lá. Passarmos por isto e, salvo umas poucas exceções causadas pela fraqueza humana, isto é o que nos faz grandes. É assim que termina essa parte do capítulo, que é nomeada, depois da introdução que fizemos, o estado de mente fascista. E nesse passo, nós vamos ver a discussão sobre o significado de eliminar toda oposição. Eliminar toda oposição no concreto, histórico, social, eliminar toda oposição no sentido do funcionamento dos termos da mente. E a maneira como o Bolas encara isso tem uma orientação, passa por Hannah Arendt, curiosamente passa por uma outra mulher também, que é Susan Sontag, não é? Ao marcar que a metáfora, né, da oposição ser considerada algo da ordem da doença, de tal forma
que o ser doente e o eliminar a doença é algo que parece necessário, como se fosse uma intervenção cirúrgica, não é? Mas eu leio agora exatamente a abertura desse capítulo. Quaisquer que sejam os fatores que propiciem algum ato social específico de genocídio, o elemento essencial no estado de mente fascista, no indivíduo ou no grupo, isso é importante, porque ele pensa tanto na perspectiva do indivíduo quanto do grupo, não é a presença de uma ideologia que mantém sua certeza através da utilização de mecanismos mentais destinados a eliminar toda oposição. Mas a presença de uma ideologia, tanto política, teológica ou psicológica, é algo habitual. O cerne do centro, né, do estado de espírito fascista é a presença comum de ideologia ou o que poderíamos chamar de uma crença ou de uma convicção. Arendt encontra as sementes do totalitarismo nas ideologias porque elas, ela diz, reclamam explicação total. Separam-se, afastam-se de toda experiência, ela diz, da qual eles não podem aprender nada de novo. Fecha aspas, né? Insistindo, consequentemente, na posse poderosa de uma verdade secreta que explica todos os fenômenos e opera por uma lógica que ordena os fatos para confirmar o axioma ideológico ou a crença ou a convicção. Essa colocação que ele tira de As Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, é extremamente importante, não é? A semente do estado de mente fascista, né, é habitada por essa dimensão de absolutizar-se, não é? De tal maneira que aí é um conjunto de palavras que vão nomear isso contra o que, contra o que se tenta estabelecer na linguagem, mas na ação, né, a eliminação do mal, do nocivo, do contraditório, da dúvida, da suspeição e da crítica. Nós talvez pudéssemos ainda variar um pouco os termos, mas o que é importante é a economia, né, e o apoio teórico que o Bolas tem em relação a uma parte do ensinamento de Lacan. Não é? Essa parte do ensinamento de Lacan diz respeito às três categorias, né? Real, simbólico e imaginário, a questão da lógica do significante, a questão toda do deslocamento dos significantes, que como disponibilidade, não é? Se vê mutilada na sua possibilidade por essa absolutização. Essa absolutização, não é? De uma ideologia, crença ou convicção, na vontade, né? Na determinação de eliminar a oposição. E aí vai um segundo momento, um segundo movimento, não é? Faço só um pequeno comentário, quer dizer, ele recorre ao Lacan exclusivamente para poder falar de como essa absolutização, essa dimensão de eliminar toda oposição, ela está centrada numa busca de uma explicação total nas palavras de Arendt, mas em
tudo aquilo que nós vamos ver de uma maneira realmente preciosa como dentre as 14 características do fascismo, o Eco coloca de forma variável nas 3 primeiras. Não é? A maneira do Eco falar isso, citando: a primeira característica de um urfascismo é o culto da tradição. O tradicionalismo é mais velho que o fascismo. E aí, no segundo, eu só li o iniciozinho, né, a segunda característica: o tradicionalismo implica a recusa da modernidade. Vejo que isso bate exatamente com o que o Bolas havia destacado em relação à questão do iluminismo, à modernidade, né? Ou seja, a dimensão de uma modernidade que pode lidar com esse estado de composição dos diferentes, com os diferentes, e a recusa, né, dessas multiplicidades, dessa polissemia, para falar em termos significantes, né? Do Lacan, sim, mas como ele vai mostrar que a equivocidade que o Freud trabalha na psicopatologia da vida cotidiana também apresenta esse aspecto de que um termo nunca significa um, uma coisa só. Não é? Se há o ato falho, é porque o ato falho lida com uma materialidade que desliza. E o que exatamente o Bolas está tentando mostrar, que para que haja, né, essa dimensão fascista, a coisa já começa na própria linguagem, né? Ou seja, na mutilação do próprio poder significante, e aí ele releva Lacan, mas não seria de todo inútil, não vou fazer isso aqui agora, trazer a colocação, né, do daquele pensador francês, não é? Barthes, né? Roland Barthes, que formulou em algum momento, talvez excessivamente, que a língua é fascista, né? Mas realmente precisaríamos fazer uma reavaliação de toda a semântica de uso do termo fascista, para a gente saber do que a gente quer falar quando falamos e quando empregamos o termo fascista. Do que falamos? Não é? Certamente que essa dimensão ela não vai ser convergente, unitária. O que se tem são grades de aproximação. De toda forma, o modo como Bolas assume essa questão, não é? E aí eu completo, quer dizer, se referindo à questão, ao modo como ele faz a menção a Lacan, ele em nenhum momento faz entrar dentro do seu artigo, né, do seu capítulo, melhor dizendo, nada que diga respeito às ilações clínicas e avaliativas do Lacan. Ele pega a teoria do significante, a lógica do significante, positiva, no sentido em que aquilo que se movimenta, não é no fascismo mutilado. E isso, se nós lermos as colocações de Eco, a gente vai perceber com facilidade que essa verdade, não é? Que amarra ou que dá sentido à força, né, de uma espécie de total, né, o total centramento para que você possa ter neste outro o fator eliminável. Né? Quer dizer, então, é uma violência simplificadora que está dentro desse estado de mente fascista. Né? E aí, indo por aí, ele vai pegar 2 elementos que são bastante
interessantes. Quer dizer, ele vai aos psicanalistas, vai à dimensão da perversão, vai mostrar, não é? E aí ele cita a psicanalista a Janine Chasseguet-Smirgel, que vai falar dessa economia da eliminação e como é que isso se produz. Na realidade, ele está olhando para Chasseguet-Smirgel, mas também o Kahn, Massoud Kahn e o Stoller, né, que escreveram sobre essas a temática, né? Robert Stoller, né? Massoud Kahn e Janine Chasseguet-Smirgel. Bom, o que é importante aí é que ele, com essa colocação, não é, indica-se, né, utilizando então essa reflexão dessa atitude de absolutização, não é, o impedimento de uma liberdade representacional, do jogo da polissemia, não é, e uma espécie de certeza, né, de determinação do certo, né, que permite, então, uma ação para eliminar tudo aquilo que seja incerto, mal, nocivo, contraditório, dubitativo, suspeitoso ou mesmo passível de crítica ou que esteja dentro da liberdade das possibilidades das versões. Não é? Não há essa margem dentro dessa dimensão do estado de mente fascista. Então, o que se busca aí é tentar conseguir, não é, exatamente pensar o estado em que se possibilita a absolutização numa vertente como que exclusivamente individual que vai à perversão, mas pensando isso no grupo em tamanho maior, numa política de eliminação do outro. Então você elimina partes do self, mas você elimina aquilo que é estranho, né? A entificação de uma verdade como que absoluta, não é? Que é carreada por uma ideologia, ou crença, ou convicção, exatamente na perspectiva dessa absolutização. E aí, olhando para essa perspectiva, não é? Há um momento extremamente interessante em que ele cita uma passagem do Freud em Futuro de uma Ilusão, onde o Freud fala sobre essa questão da dimensão psicopatológica da certeza, né? Dessa decisão excessiva, não é? E o problemático dessa dimensão em que não suporta com incerteza e que economia se cria quando você não pode, né, lidar com o incerto e fica montado na sua existência subjetiva em cima de um excessivo poder decisório. Pelo menos é assim que as traduções trazem nesse momento lá do Futuro de Ilusão. Pois bem, mas o que é interessante nessa continuidade é que, ao focar a questão da perversão, né, como é que essa economia se faz, e dois termos começam na realidade, três termos. Um mais objetivo, no sentido fenomenológico, e os outros dois vêm por uma dimensão conceitual. Não é? Essa dimensão conceitual traz o termo idealização e o termo narcisismo. E o termo que traz, digamos assim, por onde passa, né,
essa economia perversa de eliminação de partes do self é a ideia de vazio moral. Eu leio, então, esses dois parágrafos, né? Mas lembrando que logo depois de fazer essas colocações, o Bolas vai mencionar Et Homo, do Nietzsche, e em outros 3 parágrafos ele situa, né, essa dimensão da eliminação, né, oral do nocivo pela psique, né, essa dimensão que onde nós vamos encontrar essa perspectiva de anulação, né, da ideia, do termo, do outro, em função de algo que, uma vez realizado, né, a mente, então, pode idealizar o seu ato e pode se regozijar narcisicamente desse ato. Leio, então, o momento em que, a partir desses 3 psicanalistas, né, Janine, Chasseguet e Smirgel, né, o Massoud Khan e o Robert Stoll, onde concordariam que se encontram no coração dos pervertidos, né, dos perversos, esse vazio. O vazio moral gerado pela violência simplificadora de uma ideologia, entendo também aí crença ou convicção, que não tolera uma verdadeira oposição, é também uma consequência essencial desse estágio na evolução do estado de mente fascista. Pois, embora a ligação de signos e o poder da certeza possa embotar a visão do sujeito com descendência, o vazio moral criado pela destruição da oposição começa a fazer sentida a sua presença. Neste ponto, o sujeito precisa encontrar uma vítima para conter este vazio. E então o estado de mente se torna um ato de violência. Na margem do seu próprio vácuo moral, a mente faz um splitting, né? Uma excisão, né? Uma cisão, né? Em seu self nuclear morto e o projeta na vítima, daí para frente identificada com o vazio moral. Para cumprir esta transferência, a mente fascista transforma o outro humano numa não entidade disponível, uma bizarra transferência especular do que já ocorreu na própria experiência do self fascista. Como o contato com o vazio moral é perdido através da identificação projetiva numa vítima, que após a exterminada, os processos altamente destrutivos envolvidos são posteriormente objeto de recusa, mediante uma forma de narcisismo delirante que é construído a partir da aniquilação da alucinação negativa, uma idealização do self conseguida pela negação de todo outro self ou de todo ambiente alternativo e, assim, inviável ou persecutório. Ao negar as qualidades do outro por via da extinção deste, se gesta, no sentido de mente fascista, uma grandiosidade delirante. É interessante que ele ainda continua. Neste ponto, se idealiza o processo de aniquilação a fim de suprir a mente fascista das condições essenciais para o narcisismo delirante. Os conteúdos mentais são agora considerados contaminados e a mente fascista idealiza o processo de purgação do que a contaminou. Esta depuração
primeiro edípica, do self, sugere o possível nascimento de um novo vazio para sempre, sem nenhum contato com os outros, sem passado, com o qual rompeu, e com um futuro inteiramente de sua própria criação. Essas colocações elas podem parecer extremamente distantes de uma percepção da análise política, né, do fato fascista, mas eu espero, na próxima palestra, me deter nesses pequenos detalhes e nessas colocações no campo propriamente clínico-teórico disso, né? Porque, uma vez isso tendo sido destacado, o caso clínico que entra nessa referência é Et Homo, do Nietzsche. E aí ele, de alguma maneira, não é, mostra como isso está presente na atitude de Nietzsche em relação à questão do puro e do impuro, da atitude, não é? Que está em jogo diante dessa dimensão que passa pelo termo, né, idealização do self e pela dimensão de um narcisismo, né, exacerbado, né, e delirante, que eu não vou explorar aqui, prefiro da próxima vez me deter. Mas, de toda forma, o que é importante aí retomando, né, eliminar toda oposição. Qual é a economia de toda essa eliminação? Não é? Quais são, né, a questão, ele fala disso, né, uma ligação de forças mentais para criar um sentimento capaz de assassinar. Então, dentro disso, depois de falar de Nietzsche, né, ele cita uma frase de Mussolini, onde ele encontra, não é, dentro dos termos dessa ideologia, dessas concepções, um sedimento para a existência dos campos de extermínio. Não é? E isso dentro de um aspecto bastante importante. O Eco mostra, não é, como nesse fascismo eterno você tem uma valoração da ação pela ação, né? A característica 3, o Eco coloca: o irracionalismo depende também do culto da ação pela ação. A ação é bela em si e, portanto, deve ser realizada antes de e sem nenhuma reflexão. Né? Pensar é uma forma de castração. Por isso a cultura é suspeita, na medida em que é identificada com atitudes críticas. Né? Da declaração atribuída a Goebbels: quando ouço falar em cultura, pego logo a pistola, mein Luger, né? Ao uso frequente de expressões como porcos intelectuais, cabeças ocas, snobs radicais. As universidades são um ninho de comunistas. A suspeita em relação ao mundo intelectual sempre foi um sintoma de urfascismo. Os intelectuais fascistas oficiais estavam empenhados principalmente em acusar a cultura moderna e a inteligência liberal de abandono dos valores tradicionais. Essa não é a única característica, mas é a terceira dentro das mencionadas, das destacadas pelo Eco. Reparem como essas coisas elas têm uma certa confluência, e quem desejar se aprofundar terá aí bons momentos de utilização, né, tradutora dessas ideias em função dos acontecimentos a que estamos
trabalhando aqui, né? O nosso objetivo é trazer essa temática em função de um certo contexto, mas há um desafio aí de questionamento sobre a validade clínico-teórica desse uso, dessa maneira como o Bolas está empregando, né, se valendo disso, e o desafio mesmo de entendimento dessas posturas e as bases psíquicas e as histórico-sociais que estão aí em jogo, não é? Nunca esquecendo que a dimensão, as dimensões como que de crença teológica e jurídica também circundam todo esse processo. Então, dentro desse contexto que o Bolas vai começar a pensar, digamos assim, o genocídio dentro de uma dimensão bem geral, né? Ou seja, atacar partes do self, eliminar partes do self, projetar e ter o gáudio, né, dessa dimensão de estar afirmando, né, essa 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 capacidade de destruir o outro, né, essa capacidade de destruir uma parte e idealizar esse ato. Não é? Iremos voltar a isso na próxima palestra, mas na sequência aqui eu gostaria de trazer as colocações que ele faz sobre o genocídio intelectual e as duas perspectivas que ele diferencia, não é? Que em inglês é comitative genocide e genocídio por comissão e genocídio por omissão, né? Por comissão e por omissão. Mas a noção de genocídio intelectual ela é importante porque ela está dentro de um âmbito de uma contribuição, né, até o momento em que ele vai tentar amarrar um pouco essa divisão, não é? Essa qual atitude que se pode ter diante do fato do reconhecimento desse genocídio de eliminação que começa na linguagem e que certamente é o campo de facilitação para que as atitudes de violência em relação ao outro diverso, outro diferente, possa ocorrer. Portanto, quando nós começamos então a ver essa dimensão do genocídio intelectual, essa dimensão assim de forma muito direta, né? O Bolas utiliza uma expressão em inglês que é um neologismo proadjetivo vindo do verbo comitive, né? Comitive genocide, né? O genocídio por comissão. Isso não faz muito sentido na nossa língua portuguesa, mas enfim, o que é importante aí é exatamente esse momento, né, em que rapidamente ele coloca a questão do genocídio intelectual, lembra a origem da palavra em 44, o jurista que fez isso, né? Ou seja, matança de raça tribal. Não é? Com essa ideia, ele vai tentar distinguir, não é? Exatamente isso, né? Uma espécie de eliminação do outro, né? Por distorção
por descontextualização, por denegrimento, por caricatura, por assassinato do caráter, mudança do nome e classificação por agregação. Isso pode parecer assim muito cheio de termos, mas peguemos assim uma caracterização que ele faz, né? Caricatura. Eu vou ler esse item. Se passa do ato de denegrir as opiniões do oponente para ridicularizar o indivíduo que as sustenta. Novamente, faz parte da retórica normal caricaturizar os pontos de vista do opositor, porém, aqui se produz uma transferência das opiniões para a pessoa que as manifesta. Ela representa, além disto, um passo significativo na identificação da pessoa ou do grupo com as qualidades indesejáveis que lhe são atribuídas. Posso ler: classificação como agregação. Estes termos, usados por Cooper, ele menciona esse autor anteriormente, foi aquele que citou exatamente aquela frase do oficial da SS, né, sobre os mortos, né, são úteis para definir o momento quando o indivíduo é transferido para uma massa na qual ele perde a identidade. Pode ser comum dizer: ah, mas é claro que ela é freudiana. Pode ser permissível, mesmo marcante. Bem, é claro que ela está doente. Ou, bem, ele é um psicopata. Ou pode ser um ato extremo de grosseria. Ele é judeu. Essa perspectiva do que ele está caracterizando como genocídio intelectual e distinguindo dentro de um grupo, a importância disso, não é? Eu não desfaço da importância disso, mas é simplesmente para chamar que ele está descrevendo uma certa fenomenologia, né, das anulações. Não é? Então, falar, por exemplo, de genocídio por omissão é uma maneira que a própria palavra omissão, né, quer dizer, quando você omite, de forma intencional, como ele diz, toda alusão à vida, à obra ou à cultura de um indivíduo ou de um grupo. Novamente, esta é uma forma comum de vida. Um grupo quer se livrar das contribuições de outro grupo mediante o recurso de não se referir a elas. Esse tipo de colocação está descrevendo dimensões discursivas que estão dentro da vida social. Não é? Como, então, há modos, a diferenciação de modos, eu posso me deter nessas diferenciações de modos, isso tem a sua importância no sentido descritivo, no sentido de acompanhar como que, né, a vida cotidiana, no sentido que o Freud nos coloca, ou seja, quais são os discursos dirigidos ao outro e como os discursos dirigidos ao outro são anulativos. Mas o ponto que eu acho que essa condução vai, né, nos levando ao final do artigo, né, é um momento em que o Bolas começa a indagar certos movimentos, não é, de comprometimento daquele que lida com aquela questão da diferença, onde o possível incômodo, o possível horror em relação aos atos, às maneiras de falar, às formas de agir de alguém começam a serem, digamos assim, ao mesmo tempo internalizadas e ao mesmo tempo desculpáveis, ao mesmo tempo aceitáveis em algum grau. E esse em algum grau coloca, né, faz com que o Bolas faça um certo raciocínio, ele vai lá para os dicionários perguntar o que é um círculo vicioso, ele tenta mostrar como é que essas questões elas começam, diríamos numa linguagem não dos anos
90, mais de uns anos mais digitais, não é? Entram em looping, né? Ou seja, você percebe ou é capaz de denunciar uma dimensão problemática e, ao mesmo tempo, você contemporiza esse problemático como sendo alguma coisa que sim, fulano é um horror, mas ele tem partes legais. Olha só, partes legais, né? Ou seja, ninguém é mal inteiramente, ou seja, essa desculpabilização, essa dimensão, ela é trazida no discurso do, do Bolas, né? Como algo que identifica essa dimensão que ele vai nomear de círculo vicioso. Né? Ele dá exemplos, e nós vamos explorar isso no próximo encontro, né? Na próxima palestra, né? É, e mostra, por exemplo, a economia da piada, do joke, né? Como ele coloca, né? O humano agora autoriza o desumano no intercâmbio econômico entre as partes fascistas e não fascistas da personalidade do, da figura que ele está aqui elencando como exemplo, né, se termina amando sua crueldade. Essa colocação coloca, então, uma espécie de, vamos falar em bom português, de rabo preso. Né? Ou seja, você condena, mas você acaba por partes não condenando de todo. E com isso você comete um crime no tocante à humanidade. Esse é um discurso muito forte do Bolas e que precisa ser analisado e ser investigado. Talvez, eu diria, né, a grande maioria das pessoas concordariam com Bolas integralmente, ou seja, acham que no momento que você é leniente, você acaba afirmando aquilo que é o ato primário da negatividade desse indivíduo. Isso precisa ser avaliado, isso precisa ser pensado, isso é objeto de um questionamento que não pode ficar dentro de uma dimensão em que se acredite que haja uma instância do certo e de, digamos assim, desmunhecações em relação a esse certo. Né? Ou seja, não. Esse é um discurso e esse é um ponto que precisa ser, digamos assim, elaborado com todo o cuidado. Não é? Então, quando, vejam, quando desculpamos o comportamento destrutivo de alguém, ao mencionarmos sua humanidade, cometemos um crime contra a condição humana. Eu acho que isso precisa ser realmente muito, muito, muito refletido. Né? Mas, dentro dessa perspectiva que ele coloca, e eu vou voltar a isso, né? Terminando a nossa colocação inicial, e certamente terá o seu grau de provocação, né? Ele vai citar, nos últimos parágrafos, o livro The Informed Heart, do Bruno Belterheim. Ele coloca esse texto, ele cita em inglês, não é? Que é alguém que viveu a experiência. Bruno Belterheim é alguém que tem uma obra, né, de psicanalista, de alguém que refletiu sobre a psicopatologia, que tratou de pessoas, enfim, na experiência pela qual ele passa por um campo de extermínio e sobreviveu e pôde trazer, não é, essa ideia, né, de
como foi possível ele sobreviver, que estratégia ele criou para sobreviver, de modo muito seco e muito rápido, né? Ele olhou, quis olhar inteligentemente para o comportamento daqueles que eram os atores da própria tortura, do próprio terror, da própria ação. Né? Não se podia nem externalizar, não é? Compaixão nem reclamação no sentido humano, né? Para sobreviver. Né? Tanto ajudar o próximo quanto expressar o seu desalento, isso era objeto que o levava ou à tortura ou à imediata morte. Sobreviver a isso através de uma estratégia, vale dizer, divisão de si entre como me manter são dentro de uma situação tão aguda como essa, né? O Bettelheim, né, vai colocar, né, assim vai dizer, vai citar, né, o Bolas, né, se eu tentar resumir numa frase qual o meu principal problema durante todo o tempo que passei nos campos, seria proteger meu self interior de tal modo que, se por acaso eu recobrasse a liberdade, eu seria mais ou menos a mesma pessoa que eu era quando perdi a liberdade. Ele teve que aceitar, diz o Bolas, daí para frente, uma cisão na sua personalidade entre o mundo privado de seus próprios pensamentos e que, em última instância, eram intocáveis pela SS e, frase do Belterheim, e o restante da minha personalidade que teria que se submeter e se ajustar para conseguir a sobrevivência. Pois bem, essa é uma colocação forte porque ele vai tentar refletir sobre a economia desse ato de sobrevivência, no sentido que, para sobreviver, ele teve que ferir aquilo que é um signo de compartilhamento, de ajudar o próximo, ou seja, suspender a ajuda para sobreviver e depois lembrar disso, não é? E como você lida com isso daí para frente, não é? Essa toda essa parte final, não é? Nós vamos retomar na nossa próxima palestra e trazendo, sim, né, uma vez que nós já aqui bastante nos delongamos, né, algumas colocações que foram feitas pelo Eco que certamente cruzam e não cruzam inteiramente com esse juízo. Eu agradeço. Hoje no Brasil, chamado Sérgio Moro. Ele sabia que se ele escolhesse a Ilona, ele estaria comprando uma briga. E ele lidou com duas hipóteses. E não contava com uma terceira, que foi surpreendida. A primeira hipótese. A direita, a extrema-direita, ia fazer o barulho que fez, e fez, porque é autoritária. Ele bancaria e manteria a Ilona. E pronto, ele passaria a ser o soft power do bolsonarismo. Existe o Bolsonaro raiz, que é o Bolsonaro e alguns outros, ele não, ele é o cara que lida com a divergência. E sim, e ele pensou nessa hipótese também, não duvido, ele, quem o viu atuar outras vezes, ele simplesmente tem que recuar. Mas ele imaginou que a carga toda fosse para cima do Bolsonaro, não para cima dele. Ele não imaginou essa leitura que acabou sendo a leitura triunfante na imprensa, nesse particular, de que ele foi humilhado, de que ele sujeitou e de que aquela nota dele, desconvidando, é uma nota pusilânime, covarde. Os ministros entraram atuando tal, porque de fato isso não tem a menor importância. O Bolsonaro não ia perder apoio por isso. Né? Claro, a extrema-direita não faz essa gritaria para depor o Marcelo Álvaro Antônio, o ministro acusado de caixa 2, laranja, etc. Né? O que demonstra quais são os critérios dessa gente.
Tá? Os patriotas que pediram a cabeça da Ilona não fizeram o mesmo movimento que o Marcelo Álvaro Antônio. Ou para cobrar que o Flávio explique a questão do Fabrício. Isso não precisa. Agora a Ilona não, já se viu. Não, tudo bom. O Moro contou com isso. Acontece que o que está na raiz desse confronto, a Ilona é mero peão desse jogo. Insisto, o Moro está pouco se lixando para ela. No começo de fevereiro, uma senhora não conseguiu celebrar. Já estou iniciando hoje campanha para 2022. Vamos anotando no nosso caderninho. Hashtag fora que não pensa no Brasil. Uma dessas palavras
Porra, o sinal dos caras tá uma merda, porra. É o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica, por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio. E o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM. São 7h21 no horário de Brasília. O ex-presidente Lula decola de Curitiba. As informações com Ângelo Sfayer. Decolou exatamente às 7h18 a aeronave que leva Lula à Grande São Paulo para acompanhar o velório de seu neto de 7 anos que morreu ontem vítima de meningite. O ex-presidente conseguiu uma autorização da Justiça ontem à noite para acompanhar essas cerimônias. Lula foi levado de helicóptero da sede da Superintendência da Polícia Federal a este aeroporto da capital paranaense, que atende sobretudo aeronaves de menor porte. Lula faz o deslocamento até a Grande São Paulo em uma aeronave cedida pelo governo do Paraná. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplica novas sanções contra 6 funcionários do governo da Venezuela que impediram a entrada de ajuda humanitária no país no dia 23 de fevereiro. O documento pede o congelamento de ativos dos envolvidos. Os responsáveis pela punição argumentam que os bloqueios na fronteira representam a ilegitimidade do ditador Nicolás Maduro, que estaria tentando controlar venezuelanos vulneráveis, lembrando que a justificativa para impedir que a ajuda humanitária entrasse na Venezuela, então aí a justificativa do ditador Nicolás Maduro era justamente que entrada de ajuda humanitária significava entrada de interferência internacional, e por isso ele impediu, fechou a fronteira da Venezuela com alguns países, inclusive com o Brasil. A fronteira da Colômbia também foi fechada. O autoproclamado presidente Juan Guaidó, reconhecido como presidente por mais de 50 países, esteve na Colômbia e veio também ao Brasil para agradecer o apoio e para pedir que os países continuem apoiando uma solução, né? Uma solução para a crise social, política, humanitária que vive a Venezuela há já alguns anos. Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo fala sobre a reforma da Previdência. Outro dia, algumas pessoas ficaram bravas porque eu botei no ar aqui, coisa que está nas redes sociais, o áudio de um vídeo que o Bolsonaro gravou ao lado do Flávio, esculhambando a reforma do Temer. Ele termina o áudio falando para o Temer ser homem, seja homem. E fala, 65 anos vai passar de jeito nenhum. Também colocamos o áudio de Eduardo Bolsonaro, quando o Temer apresentou a proposta, dizendo, vou votar contra. Ele repete, inclusive, um mantra petista de que não há déficit na Previdência. Esse negócio de um Bolsonaro entusiasmado com a reforma da Previdência, vocês me desculpem, é falso. Nunca foi verdadeiro. E eu tenho chamado a atenção aqui para a forma muito discreta com que o Bolsonaro tem defendido o projeto da Previdência. Ele está querendo que outros defendam, ele não está defendendo.
Aqui, ó, Reinaldo. Seja homem, tá com a porcaria do ministério. Metade aí não vale o que o gato enterra, outra metade a gente boa tem. Aí você já tá no finzinho, no comecinho desse áudio que ele fala, que ele esculhamba. Esculhamba a reforma da Previdência. 65 anos não passa de jeito nenhum. Ainda ele diz, isso só é bom pro PT. 65 anos não vai aprovar. Você... Tá aí. E aí tem Eduardo, não, sou contra, não tem déficit na Previdência. Atenção, um monte de gente, as pessoas ficam bravas porque eu faço determinadas construções, eu não posso fazer nada que texto é síntese. Eu não posso ficar contando a história da humanidade a cada texto. Aí eu disse assim, muito mais gente votou no Bolsonaro porque ele prometeu caçar gay com C cedilha do que porque ele tenha prometido caçar a aposentadoria antes dos 50 com 2 S's. E esses que queriam caçar gay com C cedilha ficariam muito felizes com uma aposentadoria com menos de 50, não caçada com 2 S e um mundo teoricamente sem gays. O que uma coisa tem a ver com outra, eu estou perguntando quando foi que a pregação do Bolsonaro, clara e explícita para a massa, foi em defesa da reforma da Previdência. A de ninguém foi, mentira. A do Alckmin foi. A do Meirelles foi. Ah, mas eles perderam a eleição. Pois é. Quem ganhou vai ter que se entender com o eleitor. Quem tem de dar cara para defender a reforma da Previdência, que eu defendo. Aqui, eu tomo porrada defendendo a reforma da Previdência. Eu tomo porrada escrevendo um texto na Folha, a reforma é boa, o governo é que é ruim. O Bolsonaro não vai dar cara? Quer largar na mão de deputado, de senador que depende de voto? Aí ontem o mercado vai, não foi só por isso, mas a bolsa caiu. Ah, porque os mercados descobriram que existe povo. Ah, descobriram agora. Eu até dou uma sugestão, eu fiz essa sugestão aos banqueiros, comandantes de instituições financeiras. Em vez de vocês botarem a molecada ir para ralar 18 horas, ficar fazendo MBA, que é bom, tal, de economia, pode ser. Manda fazer MBA em história. Relação entre os poderes. Dá de presente para o melhor operador do mês uma viagem ao Vale do Jequitinhonha. Uma viagem ao Vale do Ribeira. Porque a próxima etapa da reforma vai ser o negócio da aposentadoria rural. E vai dar confusão de novo. A bolsa vai ficar caindo a cada recuo do Bolsonaro, vai chegar a 50 mil pontos. Puxa, mas assim falando parece que você é contra a reforma. Não, eu sou a favor. Só que eu reconheço a existência da política. Essa gente fez de conta que política não existia. Que o Bolsonaro poderia ter só uma pauta reacionária de costumes falando com o povo, enquanto o Paulo Guedes falava de reforma com os mercados. E que aí bastava mandar a proposta para o Congresso, os senadores e deputados vão lá, metem a sua digital em corte de benefícios, privilégios, aí a gente pode variar. Enquanto o Bolsonaro se comporta como um flaner. Isso não existe. Isso não existe. Aí o Bolsonaro, já estou dando uma resumida aqui, vai naquele bate-papo, Fábio, Rony Bene, com um jornalista, que nem entrevista era, né? Porque eu gosto também desse negócio, não é entrevista, é bate-papo. Não sou contra. Se me chamar lá para o bate-papo, eu vou. Você jamais será chamado. Também não vou chorar. Como vocês veem da crise interna, eu sei muito mais do que alguns que estão lá. Ou não. É só ver quem acertou, quem errou. De Venezuela a Moro. Imitando um pouco Lula com os blogueiros progressistas, lembra? Sim. Um bate-papo informal. Aí ele vai e fala, não, a aposentadoria em vez de 62 anos para a mulher poderia recuar. O benefício de prestação continuada já se sabe que também pode recuar. Atenção, ninguém nem cobrou o recuo dele, ele já está recuando. Esse é o erro fundamental. Atenção! Eu estou caracterizando as coisas, não estou nem defendendo, nem apoiando o recuo de nada. Eu já disse que eu apoio a reforma. Agora, ninguém nem cobrou dele, ele já está recuando. A questão é o ponto de partida, né? Espera, qual é a reivindicação? O problema é quem é que está conversando com o Congresso. Qual é a articulação política do Bolsonaro? Onde está essa articulação que não aparece? Aí o Guedes fala, não, podemos cortar tudo, desde que haja compensação. Que compensação, Fábio? Compensação em quê? Tá, a aposentadoria vai ser 62 para a mulher? Não, vai ser 57 para a mulher. E eu compenso com o quê? Não tem compensação. Porque também vem número mágico. Não, tem que economizar 1 trilhão em 10 anos. Por que tem que ser 1 trilhão? Eu ontem até dei um pito nos coleguinhas de imprensa. Porque a gente lida muito mal com a matemática, a categoria. Aí diz assim,
A redução do benefício da prestação continuada para os velhinhos vai provocar uma economia de 28,7 bilhões em 10 anos. A gente inventa um pouco, né, sabe, assim, uma coisinha, gente normal, como nós. Quando fala 28,7 bilhões, a gente já fala, vou ficar mais rico que o Zé Safra. Sim. Né? E eu vou ganhar mais do que o Lehman. Né? Oxi! Só que isso para um país em 10 anos é uma merreca. É pouco mais do que se gasta por ano com Bolsa Família. O preço do desgaste de cortar benefício de velhinho não compensa a economia que se faz. Eu não falei isso aqui no primeiro dia, quando eu dei o exemplo daquele sujeito que falou Wall Street quer sangue. Se o bolsonarismo me ouvisse... Não estou pedindo, pelo amor de Deus, que eu não sou dessa laia. Mas se me ouvisse, quebraria menos a cara do que ficar ouvindo seus puxa-sacos. Porque aí lida com a lógica do bode na sala. Alguém já chegou perto de um bode fedorento? De verdade, eu já. Você pode levar o bode dali, o cheiro do bode fica. Você fica botando o bode na sala, tira o bode, a reforma fica com a fama de que está querendo ferrar os velhinhos, os trabalhadores rurais. E aí começa literalmente aquele negócio, né? Porque nesse caso vira até literal, que é correr atrás do prejuízo, que é coisa que ninguém faz, né? Você viu um idiota correr atrás do prejuízo? Não, né? Foge, né? Você foge do prejuízo. Mas aqui vira, né? Fica parecendo correr atrás do prejuízo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Temos tudo para todas as fases da sua obra. Venha para Amoedo. Supermercados Mundial. Preço baixo é o nosso destaque. E a M4. Inteligência digital de resultados. Acesse am4.com.br. Fala, Tati. Bom, Maria, informação importante da região da Zona Oeste. Até se você estiver passando por esse trecho por agora e tiver alguma atualização, mande mensagem aqui para o nosso WhatsApp 996236060, porque alguns ouvintes, como a Mônica Lobato, que a gente vai colocar até a voz dela aqui no ar, o Marcos Guerra, a Cris, falando sobre um acidente na Avenida Ayrton Senna. Até um momento que a gente estava aqui conversando, não tinha chegado socorro. Mas se você já estiver no local e estiver vendo socorro, mande sua mensagem, mas vamos colocar aqui a voz da Mônica Lobato. Oi, Mônica. Bom dia. Bom dia. Só para avisar, acabou de haver um acidente na Ayrton Senna, depois do Via Parque. Um carro capotou e bateu no outro carro. 2 pistas estão interditadas. Avisa o pessoal para pegar a pista do canto. A pista do canto que está passando. A pista do meio está interditada, tá bom? Bom carnaval aí para todo mundo. Obrigada, Mônica. Bom carnaval para você também. Então, atenção ali na Avenida Ayrton Senna, esse acidente, né, com capotamento. Então, tem feridos, segundo os nossos ouvintes, há feridos nesse acidente. Então, atenção também ao socorro ali no local. A gente vai para o intervalo e volta já já falando aí sobre os blocos, hein? Opa. Bloco que concentrou às 6 horas da manhã. Não sei se é esse, mas a Tati está conversando com a galera aí também que já está tomando aquela cervejinha. Já essa hora, gente. Trocou o café pelo suco de cevada. Atenção! O Festival Nissan AB San Diego continua. Frontier XE com preço de nota fiscal de fábrica, taxa zero e tabela FIP na troca do seu usado. E mais! Kicks 1.6 com câmbio automático, taxa zero e bônus de R$3.000 na troca do seu usado. Versa com parcelas de apenas R$499. Nissan AB San Diego, o maior estoque do Rio. Barra 2432-2300 e Zona Norte 3315-5555. AB San Diego, a Nissan que mais vende no Brasil. Seja gentil, seja um trânsito seguro. Cerveja Teresópolis apresenta Camarote Rio Experience. Conforto e sofisticação na melhor localização da Sapucaí. Acesse rioexperience.com.br, rioexperience.com.br e compre seu ingresso com 20% de desconto digitando o código Band News. Valores especiais na Galeria Rio Experience, no Casa Shopping. Camarote Rio Experience, Carnaval 2019. Viva a experiência. Realização Barizon Entretenimento. Band News FM. Band News FM. A
rádio oficial do Carnaval de Rua do Rio. Tati, entrei aqui no nosso site bandnewsfmrio.com.br, a rádio Band News FM, a emissora oficial do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, e tem lá a relação de todos os blocos. Uma concentração começou às 6 horas da manhã na Zona Sul, do bloco Amigos da Onça, posto 3, Praia do Flamengo, ali na parte interna da praia, então não tem nenhuma interdição, né? Pista interna. O que você tem aí de informação? E tem ouvinte já que tá por lá, tem uma galera já por lá comemorando o Carnaval. Já às 6 horas da manhã já tinha gente, Mário. Ali para começar essa concentração do Amigos da Onça, já tá bem cheio ali aquela região do bloco. É um bloco que tem tomado aí uma fama já muito grande, né? Eu, inclusive, eu não conhecia muito, mas de uns tempos para cá vi muita gente falando do Amigos da Onça. É um bloco bem tranquilo, bem legal também para se ir. Então já tem muita gente chegando ali, então, para curtir também. Já tá curtindo, na verdade, posto 3, né? Isso, no posto 3 ali na Praia do Flamengo. Beleza, olha só, tô aqui ainda acompanhando em Botafogo. Tem um bloco carnavalesco, 2 pra lá, 2 pra cá, do nosso Carlinhos Jesus, aqui pertinho, concentração às 10, na rua General Góes Monteiro, Botafogo, legal. Tô vendo aqui pelo horário, tá? Blocão da Barra, às 10 horas da manhã. Esse bloco com os cãezinhos, né? Isso, vão fantasiados. Praça São Perpétuo, número 22620, né? Então tá aí lá na Barra da Tijuca. Tem também o Carrossel de Emoções na Zona Oeste. Tem programação também à tarde. Mas tem escangalho, viu, Mário? Também. Agora pela manhã, se não me engano, 8 horas a concentração na Pacheco Leão, no Jardim Botânico. Um bloco muito tradicional também. O escangalho é um bloco bem legal. Se você ainda tiver aí na dúvida de qual ir, pode confiar nessa dica que o escangalho é bem legal. Legal. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também outros blocos para você ligado na Band News FM. Até já. Marcos Silvestre chegando. Na ponta do lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, parcelamento parece ser uma palavra doce para grande parte dos brasileiros. Mas o senhor está sentindo, vamos dizer assim, um certo sabor azedo aí? Felipe Bueno, parcelamento, né? A palavra mágica que enrola a sua vida financeira e detona a sua prosperidade. Peraí, isso é importante. Para o seu caminho de prosperidade, eu repito aqui, parcelamento é aquela palavrinha mágica, entre aspas, que enrola a sua vida financeira e detona a sua prosperidade, né? Veja que a gente está com vontade de comprar e não tem o dinheiro. O comerciante sabe disso. Ele sabe que você vai achar a calça de R$300 cara. R$3,99 e você encara, né? O comerciante sabe que você vai achar caro demais a calça de R$300, mais a blusa combinando de outros R$300, R$600, meu Deus do céu. Mas R$6,99 sem cara, né? A pergunta é o seguinte, né? A pergunta que eu faço, essa coisa do parcelamento resolve? Porque assim, você não vai ter que pagar do mesmo jeito, você não vai ter que destruir, olha a palavra que eu vou usar, Felipe Bueno, destruir poder de compra do mesmo jeito, seja pagando numa só ou parcelando, por exemplo, em 3 ou 6, né? Veja que com bem de maior valor a coisa fica pior ainda, né? Porque os parcelamentos têm que ser maiores para viabilizar a compra e praticamente sempre tem juros embutidos, né? Você quer, o comerciante quer pegar R$800 no smartphone que ele tem para vender, mas ele sabe que a gente não tem. Então ele pede 10 que pariu, porra! Juros, entre aspas, né? O racional todo da coisa é o seguinte, né? Por que eu vou pagar à vista se eu não tenho vantagem nenhuma, né? Eu posso pagar